Estamos de volta com o programa Conexão Brasília. Eu quero mandar um grande abraço para a Roberta Fleck, do Sol Nascente, na Ceilândia, no Distrito Federal, que me mandou um e-mail dizendo que não perde o nosso programa, abraçando todo o Distrito Federal. Daí nós estamos preparando para aumentar a nossa potência aqui em Brasília, para que os nossos telespectadores tenham um sinal melhor e possam assistir o nosso programa todos os domingos. Nós estamos vivendo um momento de turbulência política e todo governo que começa, a gente vê falar em reforma política. Nos vendem a reforma política como nos venderam as diretas já. Eu me lembro que quando era para votar as diretas já, isso seria a solução de todos os problemas do Brasil. Não foi. Quando foi para derrubar o Collor da presidência, tirar o Collor da presidência resolveria todos os problemas do Brasil. Não resolveu. E agora estão vendendo a reforma política como se fosse a solução de todos os nossos problemas. Ela é absolutamente necessária, mas não é também a solução de todos os problemas. E eu vou conversar com quem está na ponta, o início da cadeia política, que é o vereador. Eu estou recebendo no programa de hoje o presidente da Associação Brasileira das Câmaras de Vereadores, Rogério Rodrigues. Rogério, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer enorme, Cleita Guiar, mais uma vez participar do programa Conexão Brasília, para poder levar alguma mensagem, alguma informação a toda a população brasileira e, sobretudo, os vereadores, esse imenso exército de 57 mil vereadores que temos hoje no nosso Brasil. O interessante, no Brasil é tudo de cabeça para baixo, né? As pessoas não moram no governo federal, as pessoas não moram no estado, as pessoas moram no município, moram na cidade. Então, a figura mais importante da política brasileira é o vereador, que é o que está mais perto da população. E nós temos assistido nesses últimos anos o governo federal cada vez mais sugar o dinheiro dos municípios e cada vez mais dar tarefas aos municípios sem dar os recursos necessários, né? Talvez seja para fazer aquela política de pressão dos prefeitos ter que vir a Brasília aqui. Porque hoje o prefeito que não tiver um deputado, um senador, um ministro amigo, ele vai virar o administrador da sua folha de pagamento. Com certeza. E agora, essa história da reforma política. Primeiro eu queria que você fizesse uma explicação para o nosso telespectador, o que é a reforma política que o povo tanto fala, né? A reforma política, a reforma fiscal, são reformas importantes, porque o sistema político brasileiro provou que já exauriu, não funciona mais do jeito que está, né? Na visão do vereador, o que é importante mudar nessa reforma política? Bom, Cleito, na verdade, a reforma política, como ela está sendo debatida no Congresso Nacional, ela não vai ser uma reforma política, ela vai ser uma reforma eleitoral, né? São alguns pontos que vão mexer, porque, na verdade, para se fazer uma reforma política, os deputados que estão no poder, os parlamentares hoje, eles não querem cortar na própria carne deles, né? Eles estão eleitos e, evidentemente, que qualquer mudança que for proposta é no sentido de manter o status quo existente deles, não é verdade? Então, para se haver realmente uma reforma política profunda, nós defendemos uma constituinte exclusiva para fazermos a reforma política, porque a reforma política feita pelos atores que vão se beneficiar dela é como se você estivesse legislando em causa própria. Mas se você fizer, né, a Constituinte, os integrantes da Constituinte também serão os mesmos, deputados. Não, diferente, porque aí você elegeria um determinado grupo de parlamentares com a função, por exemplo, de um mandato de 2 anos, para fazer a reforma política. Acabou a reforma política, extinguiu-se o mandato desses constituintes da reforma política. Isso nunca aconteceu no Brasil antes, né? Mas não existe uma outra solução, a não ser essa, a não ser do jeito que está, que nós vamos ficar ao longo dos anos aí fazendo mudanças pontuais, né? E o Congresso Nacional... combatendo o efeito sem combater a causa. Exatamente. E outra coisa, o que nós estamos assistindo é que o Poder Judiciário, né, está avançando cada vez mais e está legislando pela omissão do próprio Poder Legislativo, que tem a função de legislar. E não é só o Poder Judiciário, o Poder Executivo vem legislando há tempos. As medidas provisórias, né, acabam sendo
o que era para ser uma coisa eventual passa a ser uma prática cotidiana e a presidência da República usurpa o poder do Legislativo e faz o que quer, vota o que quer. Exato. Né? Agora, em relação à questão da reforma política, Cleito, nós entendemos, nós vereadores, e anteontem tivemos com o relator, que é o deputado Marcelo Castro, do Piauí, do PMDB do Piauí, e ontem tivemos com o Rodrigo Maia, que é o presidente da Comissão de Reforma Política. Estão se fazendo a reforma, estão se discutindo a reforma, sem ouvir a base da pirâmide política da nação brasileira, que são os vereadores do Brasil, né? Um exército de vereadores. É ele que sabe exatamente o sentimento do povo, o que o povo pensa, o que o povo quer. Não é verdade? E nós vereadores do Brasil ainda não fomos ouvidos. Você acha, Rogério, que o povo está ligado? Você falou que o que o povo pensa. O povo está ligado nessa reforma política? Não está ligado na reforma política. O povo não está ligado na reforma política, portanto, que é muito difícil um debate hoje com a população, porque ela não entende perfeitamente o que está sendo discutido, quais são as consequências de cada uma dessas mudanças. Mas nós entendemos que é preciso alterar algumas situações. Por exemplo, uma delas, coincidência das eleições. O Brasil não pode ficar... Custa muito caro, muito caro para o país, para a economia do país. O país para de 2 em 2 anos uma eleição. Nós temos que fazer eleições gerais. Já teve essa coincidência. Uma época eu me lembro que lá em Coromandel teve um prefeito, o Zé Pequeno, que teve um mandato de 2 anos para poder... Exatamente. Mas depois o negócio... O que se discute é exatamente isso. Nós defendemos a coincidência das eleições. Ela tem, além da economia que ela vai proporcionar ao país, ela vai verticalizar de uma forma o programa de governo de todos os candidatos, por exemplo, do vereador, principalmente do prefeito, do governador e do presidente. O que é que acontece muito? Um prefeito elege, quando ele começa a ter um programa do governo do Estado, que ele começa a entrosar com o governo do Estado, com o presidente da República, muda tudo de novo. E assim de 2 em 2 anos. Então os programas não têm uma sequência. Então, quando você uniformiza isso, verticaliza isso de uma forma geral, você vai ter um programa que o vereador vai estar lá na base, defendendo essa bandeira, não é verdade? E aí você vai ter mais condições de criar essas facilidades de programas de governo. Porque hoje o que acontece muito? O governo federal, porque detém a maior parte do bolo, 67% praticamente do bolo tributário da nação brasileira está com a União, e daí eu acho que é uma das reformas mais importantes, porque a reforma política não vai resolver as mazelas do país. Eu acho que nós precisamos fazer outros tipos de reforma, e uma delas é a reforma tributária, com um novo pacto federativo, a distribuição das atribuições entre os entes federados, que não pode, por exemplo, o governo decide as coisas aqui, impõe goela abaixo para os municípios, e os municípios têm que aceitar. E não dá a contrapartida, que é o recurso financeiro para o município executar os programas. Então, o município, e eu sou municipalista, o município fica refém dos programas federais, principalmente. Então é o seguinte, a redistribuição do bolo não precisa, o dinheiro se perde muito. Quando ele vem para cá, para a União, passa pelo Estado, até chegar no município, a burocracia come boa parte do dinheiro. Além da corrupção. Né? Eu vi um estudo que eu fiquei estarrecido. Uma pessoa de dentro da Casa Civil da Presidência da República me relatou que o dinheiro que sai do governo federal, quando ele chega no município, chega apenas 13% no município. 87% se perde nos descaminhos e vai parar. Nós estamos descobrindo agora como é que acontecia a coisa, né? Agora, Rogério, existem alguns pontos que eu acho que são mais fáceis de fazer, por exemplo, que a população aceita. Outro dia o Sérgio Reis esteve aqui no programa e reclamou o seguinte: na campanha eleitoral, o partido dele tinha 2 minutos, 3 vezes por semana. E os adversários tinham 10 minutos, 12 minutos. Então, tempos iguais para todos os candidatos. Outra coisa, essa questão de acabar com a coligação de proporcional. Né? O deputado Celso Russomano foi eleito em São Paulo com 1.524.000 votos e puxou 8 deputados com ele. Né? Então, você pega um deputado que teve 40 mil votos, está na Câmara, e o deputado que teve 180 não está, porque a coligação dele não funcionou. Né? Então, esse é um ponto. Outra coisa, esse negócio de suplente de senador. Né? Não há justificativa para ter suplente de senador. Então, são algumas coisas que são mais fáceis.
Quando mexe na questão financeira, na questão do dinheiro, na divisão do bolo, aí é um negócio mais complicado. E o grande problema é exatamente o que você falou. Outra coisa que eu vejo com muita preocupação é o tal de lista fechada, que as pessoas não vão votar mais, não, vai votar no partido, e aí nós já temos no Brasil os donos de partido. O PDT tem dono, o PTB tem dono, tem vários partidos que têm dono. Se você instituir esse negócio de lista fechada, ao invés de você democratizar, vai ficar pior ainda. Não tenho dúvida. Nós defendemos, inclusive nessa reunião que tivemos com o relator e com o presidente da comissão, nós queremos participar ativamente. Portanto, nós vamos levar nossa contribuição dos vereadores do Brasil para essa reforma política. Uma delas é a coincidência das eleições, mas nós não queremos que o próximo mandato de prefeito e de vereador seja de apenas 2 anos, porque eles estão querendo, e aí a corda arrebenta de um lado mais fraco, e o lado mais fraco é o município. E né? vai passar? Então é o seguinte, aí em 2018, em 2016, nós teríamos, essa é a proposta atual. Em 2016 nós teríamos as eleições municipais, o ano que vem, para um mandato de 2 anos para vereadores e prefeitos. E aí em 2018 nós teríamos já as eleições para 5 anos. Aí todos os mandatos seriam de 5 anos a partir de 2018. Só que para disputar uma eleição de 2 anos, o que nós estamos defendendo é que o próximo mandato seja de 6 anos e que a coincidência, então, ela haveria em 2022. Né? A partir de 2022, eleições gerais em 2022 para um mandato de 5 anos, inclusive o próprio mandato de senador também de 5 anos. O mandato de senador não pode ser diferente. Né? E como você disse, é a questão também quando se fala de senador, nós defendemos também a nossa proposta da Abracan, e majoritária entre os vereadores do Brasil, é que o suplente seja o segundo colocado, entendeu? O primeiro suplente, o primeiro colocado, depois o segundo, o terceiro e assim por diante. Sim, se o cara morrer ou for afastado, tá assumo que foi o segundo. Porque a gente percebe que os suplentes de senadores hoje são grandes empresários, milionários, que entram como suplente para bancar a campanha do senador, né? Para que depois o senador saia candidato a governador e ele assuma o mandato de senador. Ou então o filho, a mulher, o irmão, né, dos grandes caciques. A questão da proporcionalidade, você vota no jacaré e cabe eleger na zebra, na verdade, como você disse aí do Celso Russomano, do Tiririca e outros mais, isso tem que acabar, porque na verdade é o seguinte, nós temos que fazer eleições majoritárias, são os mais votados. E nesse sistema novo que está sendo discutido na reforma política, que é o voto distrital, né? No voto distrital, o Estado seria dividido por distritos e cada partido lançaria o seu candidato. Né? Cada partido lançaria um candidato. Então, o mais votado, né, desses distritos seriam os eleitos. Aí a eleição não seria proporcional, ela seria majoritária. Porque, na verdade, existem muitos partidos que existem apenas para negociar a legenda na época da eleição. Eu, por exemplo, quando fui deputado estadual, em 1990, eu tive 12.500 votos para deputado estadual. Foi eleito deputado do PT com 5 mil votos. Quer dizer, um verdadeiro absurdo. Então, esse sistema não dá mais para funcionar, tá certo? É uma situação que nós temos que resolver. A principal delas é a questão do financiamento das campanhas. Né? Quem banca as campanhas no Brasil hoje são as empreiteiras, são as empresas, são os empresários. E de forma indireta, é como se ele estivesse emprestando um dinheiro para o candidato para depois ficar refém do candidato. Juro alto. Depois o candidato fica refém dele, né? Principalmente nos cargos de executivo, a gente vê aí, por exemplo, os prefeitos, os governadores, principalmente os prefeitos, né? Os empresários que bancou. Se você pegar, por exemplo, ir lá no TSE e verificar quem fez doação nas campanhas, são as mesmas pessoas, de forma direta ou indiretamente, que estão com contratos nos órgãos do governo. Quer dizer, pegando para trás, recebendo de volta aquilo que empregou na campanha. Então, o financiamento... Então, um detalhe interessante é o seguinte... Então, o financiamento ele já é público, Cleiton, ele já é público, só que de forma indireta. Se o financiamento já é público, né, e dessa forma ilegal, que o financiamento seja realmente público, com o governo dando dinheiro para que o candidato possa disputar a eleição. Entendeu? Agora, por isso que a gente vê, o empresário ele não arrisca.
ele coloca dinheiro em todas as campanhas que tem possível. Por isso é que nós estamos vendo agora nessa história desse escândalo todo aí, as mesmas empresas dando dinheiro para o PT, para o PMDB, para o PSDB, para o PP, para todos os partidos. Qualquer um que ganhar, eles estão bem. Eles estão dentro, eles só fazem a distribuição proporcional à expectativa de vitória desse ou daquele. Né? Eu queria abordar no próximo bloco com você essa questão da corrupção que está institucionalizada no Brasil e que os vereadores não ficam de fora. A gente vê aqui e ali na televisão, né, os prefeitos que viraram reféns dos vereadores, alguns prefeitos que realmente entraram lá para ganhar dinheiro e que cooptam os vereadores com o objetivo de ganhar dinheiro. E outros que, apesar de bem intencionados, ficam reféns de vereadores. Eu fico pensando, será que não tem jeito de se fazer política de forma decente? A política é meio que um sacerdócio, a pessoa tem que entrar na política para servir e não para se servir dela. Eu quero saber de você qual é o papel do vereador nessa situação e queria que você fizesse uma análise também dessa conjuntura política e econômica que nós estamos, o dólar ultrapassou a barreira dos R$3. A inflação ultrapassou a barreira dos R$8. A impressão que se tem é que o Brasil está desgovernado e que a presidente da República perdeu a noção do que está acontecendo, não se manifesta, a vaca está indo para o brejo e não tem ninguém para laçar essa vaca e segurar essa vaca. Então eu queria falar sobre esses temas com você no próximo bloco.